Olá, iniciamos aqui mais um programa Rio Info. Neste programa, vamos assistir à parte final do documentário O Protagonismo do Rio de Janeiro no Desenvolvimento da TI Brasileira. O convidado do nosso bate-papo será o Cadu Nico e vamos falar sobre computação gráfica e videografismos. Teremos também as dicas de gestão com o CEO da Alterdata, Vladimir Carvalho. Voltamos em instantes. Conhecer um pouco mais e ter uma visão estruturada sobre o papel do Rio de Janeiro no desenvolvimento da TI brasileira é o objetivo do documentário produzido pelo TI Rio, Inteligência Digital, o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento da tecnologia da informação brasileira. Não perca a última parte desse documentário agora. O Rio de Janeiro sempre se caracterizou pela inteligência no uso da tecnologia da informação. Os projetos hoje em curso são uma natural decorrência de sua vocação para aproveitar o talento e o conhecimento disponível nas suas comunidades e juntá-las em parcerias estratégicas para o incremento da inteligência digital na cidade. O que a gente aposta nessa visão estratégica é o Rio Cidade Inteligente. A primeira pré-condição é você ter uma rede de telecomunicações. A segunda pré-condição é você ter informação, uma cidade ágil em termos de informação. Dados você tem pra caramba. E agora, não adianta nada você ter dados armazenados sem fazer nada com os dados. Quando teve as chuvas em 2009, que a cidade ficou toda parada, ele vai tentar gerenciar a cidade e vai procurar o que ele tinha de capacidade de gestão e visualizar a cidade e não tinha nenhuma capacidade de informar como a cidade estava. Então isso determinou a construção do Centro de Controle do Core Rio, que hoje que integra 26 ou 27 serviços da prefeitura. Sensores que captam dados com uma velocidade muito grande. Então, você já está falando de data stream, está falando de grandes massas de dados e processamento online. Você quer a resposta online, ou just on time. A informação em tempo real te permite uma possibilidade de aplicativos, em um sistema de interação com a população, de aplicativos de serviço para toda a cidade. Surgiu o conceito de Big Data. No momento que eu tenho esse dado, eu crio uma camada sobre qual podem passar serviços e mais serviços. A gente começou a estudar a parte de mobilidade urbana usando dados de telefonia móvel. Então, com isso, você sabe como as pessoas se movem. Não? Aonde as pessoas estão durante o dia, que horas. E tem toda uma inteligência de gestão no sistema de BRTs, com sensores. Por que um trem não bate? Não tem, porque tem sensores. Eu tenho controle de tempo. Então, onde tem os gargalos. Então você começa a entender a dinâmica da cidade. Eu saio daqui e vou para cá. Saio de um ponto, quais são os caminhos alternativos que eu tenho. Por que numa região que não é poluída, fica poluída? Um tag que é colocado nos pontos de ônibus, dando informação sobre que ônibus passam ali, ou de pontos de ônibus que passam perto daquele ponto. Agora com GPS nos ônibus, você sabe onde os ônibus estão.
Né? Então, com isso você caracteriza a poluição de determinadas vias. Dentro desse cenário de inovação, a gente tem uma coisa fantástica que é, na verdade, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. É uma referência mundial. Das 20 empresas que chegaram para o Brasil, 19 estão instaladas aqui no Rio de Janeiro e 18 estão no parque. A GE, você tem a Siemens, você tem a Cisco, você tem a Intel, você tem a MC. Elas trabalham com toda uma inovação tecnológica e com a gente chama da terceira plataforma tecnológica. Explica por que tem tanta coisa acontecendo no Rio e por que o Rio é, na realidade, uma coisa importante para o cenário de tecnologia de informação no país. Enfim, coisas desse tipo levam a gente a ter essa, vamos dizer assim, essa confiança, essa tranquilidade em dizer que o Rio de Janeiro realmente contribuiu enormemente para o Brasil progredir nessa área. Na época da informática, devido a essa comunidade, né, a gente falava muito com o pessoal da PUC, o pessoal da UERJ, o pessoal com respeito à pesquisa na informática, né? Isso é um potencial que até hoje ainda eu acho que poderia ser mais explorado, inclusive a imagem da cidade como uma cidade universitária. Tem duas das mais bem qualificadas universidades em informática, que é a Federal do Rio de Janeiro e a PUC. Tem ainda a Federal do Fluminense, tem a Unirio, tem o IME, a UERJ. Obviamente sem fazer nenhum desdouro das outras contribuições dos outros estados e de outros lugares, mas eu acho que a gente tem muito de que se orgulhar disso no Rio de Janeiro, né? Desde o primeiro computador até os dias de hoje, muita coisa mudou. E muito se fala sobre como será o futuro. Você vai ter uma cidade com câmeras inteligentes, você vai ter uma cidade com chips, quer dizer, nos carros. Sim, muita coisa mudou, mas nem tanto. Você ia para o centro de serviços, né, para o birô de serviços, como era chamado, é a mesma coisa de você hoje entrar na internet e ir para a nuvem. Você dava seus dados, botava lá, preocupado com proteção, com privacidade. Não mudou. Quem conhece e vivenciou essa história de desenvolvimento pode rodar o mundo, mas nenhum lugar será como o Rio. Sobretudo, voltamos ao tema de estar no Rio de Janeiro, de onde eu já tive várias oportunidades de sair, inclusive para o exterior, e negativo. O negócio é ficar por aqui. É preciso ver, na verdade, pisar nesse território da inteligência do Rio de Janeiro para compreender que esse é um processo que não tem retorno. Cidade do Rio de Janeiro, 450 anos, sendo maravilhosa e inteligente. No nosso tradicional bate-papo, o convidado será o Cadu Nico, designer e especialista em software livre. Ele vai trazer novidades sobre computação gráfica e videografismos. Olá, no nosso bate-papo de hoje o tema vai ser computação gráfica e videografismo. Quem está aqui para conversar comigo é um grande amigo aqui da RioSoft. Já quem acompanha os nossos trabalhos aqui lembra dele do CC de Cena Aberta, um programa sobre uso de software livre na edição de vídeos, na produção de conteúdo tanto para TV como para internet. E é o grande Cadu Nico, né? Ele está aqui para contar um pouco. Esse programa foi ao ar e continua disponível aí no canal TI Rio TV,
Mas de lá para cá, como sempre, a tecnologia está evoluindo. E eu queria começar perguntando para o Cadu Nico exatamente isso. Cadu, como é que estão as novidades? O que aconteceu de 2013 para cá? Como é que o mercado está se desenvolvendo, está evoluindo? Quais são as novidades que você tem para contar para a gente? Em termos de vídeo, especificamente, tem muita novidade. A parte do Blender de edição de vídeo, né? O módulo do Blender, que é o Video Sequencer, veio com novos recursos, né? Eu ouço dizer que está no nível do After Effects, assim, os filtros novos, efeitos novos, geração de partículas e outras coisas que vocês acompanharam no CC de cena aberta, está muito evoluído. Então aquela necessidade de ter o OpenShot, o Kdenlive está quase morrendo. Para quem não tem Linux, quer editar no Windows, correr para o vídeo sequência do Blender. Agora, na parte que vocês aprenderam no CC de cena aberta, do OpenShot, se vocês lembram lá, saiu agora, essa semana, foi até bom, John, que saiu essa semana, a versão 2.0 do OpenShot, que também já vem com vários filtros. Dentre eles, estão começando a ter recursos de animação. Então você pode fazer animações um pouco mais complexas dentro do OpenShot. Vocês não precisam mais jogar para o Synfig para depois ir para o OpenShot. De grandes novidades na área de edição de vídeo, são esses dois grandes booms que estão acontecendo. E só para lembrar, e quem também não teve a condição de assistir ainda o CC de cena aberta, já que de novo ele está disponível na internet, o Blender também é um engine de games, não é isso? Ele continua sendo algo para vídeo e para games, ou isso mudou também? O Blender, eu digo que é o cão chupando manga. Você amarra ele do jeito que você quiser. Você quer fazer animação 3D? Ele faz. Você quer fazer efeitos especiais, sistemas de composição? Ele tem. Você quer capturar o movimento da câmera verdadeira e colocar lá dentro, que é o sistema de tracking? Ele tem. O Video Sequencer, que era o mais fraquinho para edição de vídeo, veio cheio de recursos nessa última versão. Então você pode editar vídeos profissionais com ele tranquilamente. E nisso o que o John falou, você tem um motor de jogos dentro dele, você pode desenvolver jogos tranquilamente. Até uma dica para as construtoras e empresas de maquete eletrônica: vocês podem fazer maquetes eletrônicas interativas offline, e tem um plugin agora no mercado chamado Blender for Web, que você faz essa interação direto no site, que usa uma linguagem de programação chamada HTML5, que é super interativa. Então, meus amigos, o Blender é imbatível, ele é o cão chupando manga. O que você quiser fazer com ele, você consegue fazer. Cadu Nico, você também é um dos líderes dessa comunidade em torno do Blender aqui no Brasil. Como é que está essa comunidade? Está ativa? Se alguém quiser começar, tipo assim, poxa, eu queria realmente começar a me envolver com isso, além do CC de cena aberta, que outras dicas você daria de conteúdo, de comunidade? Onde é que o pessoal pode ir buscar conhecimento sobre isso tudo? O que eu sempre falo é o seguinte: você quer começar no software livre, você vai começar com o Kdenlive. Entra na comunidade brasileira do Kdenlive. Você quer começar com o OpenShot? Entra no Blender, é a mesma coisa, entra. Você responde essa pergunta: comunidade Blender Brasil. Ela só perde para a comunidade LibreOffice Brasil. Ela é muito atuante. Os membros, eles são incansáveis, lutadores. Tá de parabéns essa comunidade. Ela nunca furou um GNU Graph. Sempre tem um membro da Blender Brasil. Sempre tem um membro da Blender Brasil em algum evento. Se você chega e diga, eu não sei nada de Blender, o pessoal te leva na mãozinha com o maior carinho do mundo, a maior paciência. Se você não sabe nada de 3D, ali você vai aprender com os melhores professores do Brasil, assim por diante. Além disso, aí vai o meu jabá, tem o meu site, cadunico.art.br, que tem tutoriais. Eu estou numa fase que o João Bueno, o tradutor do GIMP para Português Brasil, o principal desenvolvedor do GIMP, me pediu uma tarefa de fazer tutoriais de coisas que existem no GIMP, mas não existe documentação. Então ele é meio que o meu consultor particular. Eu falo, tá, você quer que eu fale disso? Como é que isso funciona? Ele vai lá, me mostra como é que funciona, e eu falo na linguagem do designer. Então, as postagens que vocês vão mais ver é de GIMP, mas não tem só GIMP, tem GIMP, Kdenlive, OpenShot, Blender, Inkscape, Scribus e muitos outros softwares livres na área de computação gráfica.
Você mencionou também o GNU Graphics, né, que é um encontro que você é uma das lideranças, né? É um encontro anual. Fala um pouco pra gente, quer dizer, quando isso acontece, em 2016 você estava me contando que está nos planos ter mais uma edição. Conta um pouco aí para o pessoal já ficar antenado e não perder a edição 2016. Antes de explicar, eu quero pedir desculpa à comunidade, quem assiste o programa John e frequenta o GNU Graph. Aconteceu imprevistos esse ano, o ano passado não aconteceu, mas eu juro que esse ano vai acontecer. A gente está querendo fazer em agosto e setembro, mas aí o John me lembrou bem, tem as Olimpíadas, cara, você vai competir com as Olimpíadas. Então eu vou ainda conversar com os organizadores, o resto da equipe, eu vou tentar fazer em junho, julho, tá? Mas esse ano não vai furar, eu prometo para vocês e peço desculpa pelo ano passado. Mas quem já foi e sabe que é muito legal, eu mesmo já tive mais de uma edição, e para quem não foi, conta um pouquinho o que acontece lá, o que tem palestras, tem tutoriais, né? O GNU Graph, para quem não conhece, é o primeiro evento de computação gráfica com software livre do Brasil. Nós já vamos para a 9ª edição, que nós pulamos a 9ª edição o ano passado. E são basicamente 18 palestras, 9 em cada dia, são 2 dias de evento. E 12 mini cursos nesses 2 dias, tudo gratuito para a população, no foco de computação gráfica com software livre. Então vem produtoras, artistas, profissionais das áreas de animação, vídeo, jogos, áudio e produção gráfica para falar e dar oficinas para a população, mostrar que as ferramentas livres elas estão maduras para fazer produção sem problema nenhum. Falando sobre produção, e só reforçando, né, que se não acontecer em junho ou julho, a gente também vai tentar ajudar para que aconteça, seja mesmo em setembro com as Olimpíadas ou até 2016, você pode contar aqui com a gente no programa. Obrigado aqui. Mesmo, John. Obrigado e mesmo. Na época vamos combinar de você voltar para fazer a propaganda, o Jabá 2, a propaganda já tá topado. Da edição, tá bom? Já tá topado. Mas você falou de produção, né? Isso é uma coisa que também no CC de Cena Aberta a gente explorou muito, essa questão de que com software livre, ou seja, sem você ter que às vezes investir muito em alguns filtros e softwares que são mais caros, né? Você consegue fazer trabalhos profissionais, mas eu ia mais te perguntar nessa linha aí de fronteiras, né? Porque antigamente você tinha era cinema, televisão, a internet foi chegando como um patamar aí de canal de produções, e a gente está cada vez vendo mais produtoras que só fazem coisas para a internet, né? Conta um pouco da sua percepção em relação a isso. Esse mercado está tudo misturado e o que você vai ver no cinema vai para a internet e vice-versa? Não, essas fronteiras ainda continuam aí sendo observadas? Como é que você... qual a sua visão aí sobre essas tendências aí? Bom, é futuro. Tem casos que aconteceu o contrário, por exemplo. Os programas começaram online e foram para as TVs pagas e nas TVs abertas. Um grande exemplo é o pessoal do Mundo Canibal, que agora é Irmãos Piologo. Eles nasceram na internet, nasceram no YouTube. É um youtuber. E hoje eles têm um programa no Comedy Central deles, né? E eu acho que é a Globo que também retransmite essa coisa. Então já está chegando ao ponto de o reverso. Eles começam na internet e vão para os meios de comunicação de grande massa. É o futuro, cara. E outra coisa, você realmente, eu acho um futuro até mais justo, que não vão ser utópicos. Existe o bom e velho jabá, existe o bom e velho as tendências, as coisas. E quando você tem canais como as redes sociais, uma delas o Facebook, como sites especializados em vídeo, um deles é o YouTube, não tem isso. Quem tem um bom conteúdo tem o maior número de likes, tem o maior número de visitas e tem um público cativo. O grande nome do youtuber que o cara consegue ganhar $1 milhão por mês é o Cauê Moura, no Giro de Quinta e outros programas. Ele é um cara escrachado, ele conseguiu esse devir, ele vive de YouTube, literalmente, e vive muito bem, certo? Então é o futuro, então invistam nisso. Se você é uma produtora pequena, se você quer um canal, você vai ficar 1 ano, 2 anos trabalhando a 0,800, entre aspas. Mas se você tem um bom conteúdo e começa a ter um público cativo, você consegue sim ter um alcance e ganhar dinheiro com isso. É aquela velha história, né? Se você tem talento, quer dizer, não é qualquer um que vai poder seguir aqueles passos e chegar a ser um superstar da internet, né? Mas quem tem talento
é um caminho que você está comentando, ficou mais fácil por conta da internet, porque você, pelo menos para a família, você começa a mostrar, aí a família gosta, começa a compartilhar, daqui a pouco a sua rede de amigos e alguém vai ver, e quem mais pessoas vendo, mais pessoas compartilhando, e esse negócio vai embora. Vai embora. E até o investimento também, né, para fazer isso, né? Porque hoje em dia com os celulares, essas câmeras aí... Não, tem um cara que fala de micaretas. Qual é a estrutura do cara? O cara pegou uma parede lisa da casa dele, empilhou um monte de caixas, colocou o celular e grava com o celular. Edita depois e solta para o YouTube. Não precisa grandes estruturas, né? Tava aparecendo outro dia num documentário, o cara faz isso, o tripé do cara é um monte de caixa, uma em cima da outra, e o celular encostado ali, celular HD. Ele ainda filma em HD. Olha só, né? Quer dizer, então tendo vontade, hoje em dia as barreiras de entrada estão muito mais baixas, não é isso? Porque as pessoas no fundo sempre viram conteúdo. O que importa é o seu conteúdo. O Cauê Moura começou assim, com uma câmera dessa Xing Ling, e hoje ele tem uma produtora em volta, tem o cara que cuida da iluminação, tem o cara que cuida dos produtos do site, tem não sei o quê. Começa assim. Agora, numa outra área que você também atua, e que eu me lembro de você estar envolvido com episódios, essa parte de animação, né? Porque da mesma forma que ficou mais fácil alguém pegar um celular e filmar, quer dizer, a pessoa, e se eu quiser fazer um personagem, em vez de fazer eu filmando e falando sobre alguma coisa, eu quero fazer um desenho animado, também está mais fácil, são essas ferramentas que você já comentou. Ó, a animação nunca é fácil, John. O nego olha assim, ficar desenhando o dia inteiro. Minha mãe fala, você brinca de desenhar o dia inteiro, eu não entendo por que você se estressa. Porque a técnica é sempre a mesma desde os primórdios da animação. É 30 desenhos para 1 segundo de animação. Ou seja, você tem que fazer 30 desenhos para ter 1 segundo de animação. Imagine o Toy Story da vida, né? E outros longas metragens de mais de 2 horas, quantos desenhos são. Mas os softwares estão mais acessíveis. Por exemplo, você para 2D, você tem o Synfig. Então, um software de animação 2D, que não é igual ao Flash, é igual a um software de animação profissional chamado Toon Boom. Inclusive, no meu site tem um artigo que eu mostro a diferença entre os dois, e esse mesmo artigo eu coloquei no Animação SA. animaçãosa.com.br, procura lá. Eu mostro exatamente o que Toon Boom tem e o que o Synfig tem igualzinho. E assim, gente, produtora profissional mesmo, que faz série animada até para fora, não usa Flash, usa Toon Boom, usa o Animator Master, usa esses outros softwares. E a mecânica é a mesma. Então você aprendeu no Synfig, bateu cabeça lá naquela timeline difícil, né, que é onde a gente faz as marcações de animação, você já migra tranquilamente para o Toon Boom se você trabalhar na produtora com Toon Boom. 3D. Gente, tem gente largando 3D Studio Max, Maya e outros softwares para ir para o Blender. Como eu falei, o Blender amarra tudo e coisa. E não é produtora pequena, não. A própria Globo está começando a namorar o Blender e largando o Maya. E assim por diante. Então, o futuro, com computação gráfica, com software livre, a animação com software livre está bem evoluído, está bem tranquilo. E aquele esquema, entrar no site synfig.org, Synfig com Y, e blender.org, e baixar o software, instalar na sua máquina e começar a brincar. Documentação, procura tutorial Synfig no YouTube, vai aparecer 4 kg, você tem tutorial até em coreano, certo? Blender também. Blender tem um recurso no Blender que eu tive que destrinchar o japonês, onde é que ele apertava aquele botão tal, que era o único que escreveu sobre aquele recurso, que fez um tutorial sobre aquele recurso e a gente aprendeu. Então documentação tem um monte e recursos tem à vontade. E também tem exemplos de sucesso aqui do Brasil, né? A Galinha Pintadinha, o Peixonauta. Também o pessoal começou devagar e aí está hoje usufruindo do sucesso. A Labocine Digital e a do Peixonauta eu esqueci, desculpa. Cadonico, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, John, é sempre bom. E já estamos aí esperando você para vir falar do Gnographics 2016. Já está marcado, pode contar. Valeu.
Entender o processo de crescimento de uma organização passa por algumas etapas e chega o momento de delegar tarefas. Saiba um pouco mais sobre esse assunto com o CEO da Alterdata, Vladimir Carvalho, e suas dicas de gestão. Delegar tarefas para crescer. É muito importante que o gestor de uma empresa entenda que o processo de crescimento passa por algumas etapas. Normalmente, quando se monta uma empresa, o gestor principal tem conhecimento técnico sobre aquela determinada coisa. Alguns sabem fazer software, outros sabem vender hambúrguer, outros sabem vender sapato. Ele conhece daquela coisa. Na medida que a empresa cresce, ele tem que começar a fazer outras tarefas. Ele tem que passar para um outro posicionamento. E aí entra uma missão importante, que é a delegação. Transferir poder, transferir tarefas, transferir coisas para outras pessoas, tendo a garantia que essas coisas vão acontecer de fato. Essa é uma missão difícil. A segunda coisa importante é que a delegação de tarefas passa por um processo psicológico que tem que ser tratado com certo cuidado. Porque imagina a situação que eu sei fazer alguma coisa e essa coisa é o que me identifica como bom profissional. Eu sou um programador de computador e todo mundo me acha uma pessoa competente por eu ser esta pessoa. Agora eu estou numa posição que eu tenho que delegar aquilo que me faz ser quem eu sou. Esse é um conflito que muitas pessoas, muitos profissionais não conseguem se desvencilhar. Eu conheço muitos clientes que não conseguiram crescer porque eles ficaram presos ao conhecimento técnico que ele tem e não delega para as outras pessoas. Uma companhia de porte precisa delegar. O líder tem que ter na cabeça que, na verdade, a missão do líder é simplesmente agregar talentos melhores do que ele. Ter pessoas à sua volta que saibam fazer coisas que ele não sabe fazer, que façam melhor do que ele. A delegação tem que ser feita com monitoramento sistemático. Na medida que você delega uma tarefa para alguém, é importante que monitore essa tarefa durante o período que você acha razoável. Se o assunto é de alto risco, monitore todo dia. O risco um pouco menor, monitore uma vez por semana. Na medida que você for adquirindo confiança na pessoa que você delegou, estenda um pouco mais esse monitoramento, até ter a certeza absoluta que aquela coisa está sendo feita com o padrão de qualidade, com a velocidade correta, com o custo adequado. A delegação tem que ser uma coisa que transfere essas tarefas, mas não transfere responsabilidade. Lembre-se sempre, se o presidente da empresa está conversando com você que é um gerente e você está delegando uma tarefa para o seu subordinado, a responsabilidade continua sendo sua. É você que tem que garantir que aquela coisa aconteça. A delegação de tarefas transfere tarefas e poder, mas não transfere responsabilidade. A responsabilidade continua sendo sua como gestor. Então é muito importante que crie mecanismos para garantir que as coisas vão acontecer em momentos diferentes da sua companhia, com pessoas diferentes, mas sempre daquela forma controlada, sem perder o controle da situação. É muito importante que o processo de transferência aconteça de uma forma monitorada. Entender como funciona a delegação pode fazer a grande diferença de você ser uma empresa pequena eternamente ou se tornar uma companhia de grande porte. Chegamos ao fim de mais um programa Rio Info. Te esperamos na próxima edição. Até lá!